da onde que a gente parte, né? Tudo que a gente for falar de liderança, tudo que a gente for falar, então, do que precisa ser feito, desse equilíbrio, temos que partir de sermos um bom comunicador. A comunicação faz parte de tudo que a gente faz no dia a dia, né? Desde a hora que a gente se acorda, que a gente acorda, né? E que você se conecta à internet, ou que você veste uma roupa, ou que você liga a câmera para fazer uma reunião pelo Zoom. Dessa aula que a gente está se vendendo, a gente está se comunicando, a gente está falando a nossa imagem. Muitas vezes, e eu costumo dizer isso, né? Para mim, na minha empresa, tem duas coisas que são as mais importantes, né? Quem vende e quem ajuda a vender. E por que isso, né? Porque quem vende gera o que a gente tem de mais importante, o nosso maior patrimônio, são os nossos clientes e os nossos serviços e produtos. Se a gente não tiver o cliente, não tiver satisfação nos serviços e produtos, você pode ter o melhor supply, o melhor backorder, o melhor jurídico, o melhor legal, você está morto. Porque quem paga a conta é quem tira ali o cliente final, que tira o dinheiro do bolso e faz a sua cadeia girar. E muitas vezes, nossas empresas estão aí, né? Temos aqui gente na Bahia, em Piracicaba, em São... Quem é a empresa? Quem é, né, a instituição? É a pessoa, é aquele que veste a camisa. Então, né, você está se comunicando e você se comunica pela sua empresa. E da onde parte o segredo de um bom comunicador? Não está na fala, mas está no ouvido. A gente precisa aprender a ouvir mais. A gente precisa ganhar conhecimento através de ser um bom ouvinte. A gente precisa reunir através daquilo que a gente pergunta e fala menos tudo aquilo que a gente precisa para tomar decisão. Ouvir é o princípio básico de qualquer liderança e de qualquer gestão de carreira. Sejam bons ouvintes. Tenham uma escutativa empática, organizada, perspicaz ou avaliadora, a depender de quem, quando e como você está falando. E, de novo, técnica. Depois leiam com calma. Passem a usar. Opa, peraí. Estou chegando num ambiente novo. Vou liderar uma equipe nova. Será que eu preciso ser, né, mais organizado, mais diretivo, mais perspicaz ou mais avaliador? Poxa, já estou aqui há muito tempo, já tenho a confiança, meu nível de uma equipe de alta performance está mais alta. Onde eu preciso estar? Pô, tem alguém do meu time com mais problema. Estou indo num cliente que não está sendo bem atendido na visão dele. Será que eu preciso ser mais empático ou mais apreciativo? Usem isso. Se deem o direito de executar a audição com a mesma força que a gente aprendeu a executar a fala, né? Vocês vão ver o impacto disso. E o que tudo isso gera, né? E aqui indo para o final, que a gente consiga colocar em prática as nossas estratégias, o nosso dia a dia e a criar valor para as nossas organizações. E isso não é possível sem que a gente tenha, nesse ambiente conturbado, com tudo isso que está para tirar o nosso foco, onde cada vez mais produto tem menos valor, aquilo que é tangível, aquilo que é uma solução simples e aquilo que é intangível, que às vezes está ligado a uma ação que você é mais ou menos ecológico, ou transparece ser, ou vende isso, vai te colocar num posicionamento diferente. Aquilo que você faz com recorrência, de forma genuína, que vai criar valor. E como que a gente faz isso colocando o cliente no centro, né? Como que a gente traz essa diversidade que, de novo, gente, é fundamental. Sejam diversos de forma genuína, mas também sejam inclusivos depois que vocês tiverem diversidade. Isso é fundamental para o sucesso nosso. Empresas diversas, e aí não vou nem falar só do respaldo cultural, social, legado que se deixa a uma sociedade, que se empodera, por exemplo, as mulheres, os negros, os pardos, os índios, aquilo que você achar que sua empresa precisa trabalhar. Isso tem um impacto muito grande no micro, no macro da sociedade. Mas, além disso, empresas diversas não só têm suas ações mais valorizadas nas bolsas de valores ao longo do tempo, têm um Net Promote Score mais alto do que as empresas que não são diversas, e o nível de recompra e ticket médio chega a ser 30% maior em empresas diversas. Então, isso é comprovado, são números, né? São fatos que a gente consegue observar. Ah, então só significa que se eu for lá e contratar, né? De novo, lembra o caos versus o óbvio. Tá, vou lá e contrato 50% da equipe de mulheres. Resolvi. Não dou voz, não respeito, não crio um ambiente satisfatório de trabalho, não entendo que tem diferenças, e que bom que tem, e como que a gente vai fortalecer elas, né? E aquilo que eu aplico é diferente do que eu faço. Acabou. Você está sendo diverso por um período, mas não está sendo inclusivo. Trabalhem isso na vida de vocês, né?
E lembrem de um ponto importante aqui. Isso também é um dado comprovado. A mesma dor física que a gente sente, uma queimadura, né? Bati o cotovelo, bati o joelho, sofri um impacto muito forte. Aquela dor física no cérebro, ela age e tem o mesmo impacto de uma dor emocional. Então, quando a gente diminui uma pessoa, quando a gente não respeita as opiniões diversas, quando a gente não está trabalhando para estar naquela zona, não de polaridade, mas de convergência, do ou, né? E focando no e, no, poxa, não tem certo ou errado, eu tenho um meio termo, tem que achar esse caminho, que existem diversas formas distintas para sair de um ponto a outro, não somente uma reta, que ótimo que a gente é assim, que bom que a gente é uma sociedade diversa, que bom, mas quando a gente causa o efeito contrário, o impacto para a pessoa tem o mesmo de uma dor física. E nós somos responsáveis, quanto indivíduos, colaborador individual e líderes, para que isso não ocorra. Se eu estou vendo uma pessoa discriminar, fazer qualquer trabalho, qualquer ação que é errada, eu preciso agir. Se eu não estou agindo, eu sou conivente, eu sou parte. Então lembrem disso, o impacto é igualzinho, né, de uma dor física dessa emoção. E o que isso causa na gente? Né? A necessidade de estarmos numa constante metamorfose. Precisamos estar mudando. Cada dia, cada fase, cada novo desafio, cada oportunidade, cada região, cada tipo de cliente. Se eu estou conversando para cima da minha empresa, para baixo, para o lado, eu preciso ter um tom, eu preciso ter uma forma de escuta, eu preciso me conhecer cada vez mais. Certo? Eu preciso saber disso e preciso me transformar. E o que se espera então dessa liderança? Né? O que se busca hoje então dessa liderança e onde estão os pontos mais sensíveis? Né? E aqui são informações de diversos autores, a grande maioria, se vocês depois precisarem, estão baseadas em Harvard, e esse é um autor que eu gosto muito, tá? Tanto para autoconhecimento, é uma técnica que chama SCARF, quando você identifica comportamentos nas pessoas e age a trazer, né, pontos melhores para elas, mas também com essa questão de cultura e desenvolvimento corporativo. Sim? Quando a gente olha as principais empresas e a gente sai, né, de quem está na liderança, pessoas mais seniors, que estão mais em contato com o corporativo, e vai para quem está na operação, a gente chega a perder 40%, né, de grandes empresas daquilo que é conhecimento sobre a estratégia da organização pelo simples fato da gente não saber se comunicar direito. Para a gente não saber levar essa informação. Por acreditar que se eu já falei aqui, ou se eu mandei um e-mail corporativo, ou se eu fiz uma reunião anual de vendas e coloquei toda a estratégia, todo mundo entendeu igual. Todo mundo capturou igual. Todo mundo está sofrendo e sentindo igual. Não é verdade. A gente precisa fazer igualar isso todos os dias, diariamente. Né? Grande parte, olha o número, 86% das empresas não estão contentes com a gestão de desempenho. Quais são os KPIs? O que eu quero de forma clara, aberta com o meu colaborador? Quais são os seus targets? Onde ele precisa atingir? Como que o bastão não é alto demais para passar de baixo ou baixo demais para eu pular por cima? É desafiador ao ponto de me tirar da zona de conforto, de me criar um estresse positivo. Como trazer isso para as nossas organizações? Né? Como que eu vou acreditar que só o básico, só o econômico não é mais necessário o suficiente para as pessoas trabalharem, a não ser para quem está ali na linha da miséria, da pobreza, e que, olha, eu preciso disso para comprar um gás, eu preciso disso para ter saúde. Né? Nós estamos falando de pessoas que têm opção, na grande maioria das pessoas que escolhem a posição que elas querem estar. Esqueçam o básico, vão para aquilo que é intangível, para o propósito, para os valores. Né? E, de novo, empresas que têm alta, né, que têm baixa confiança, né, que não relatam seus problemas, que não têm um nível de estresse compatível com a sua necessidade, que gastam energia, são menos produtivas, rendem menos, tem mais pessoas afastadas, tem níveis de engajamento menor, tem sua qualidade de vida e satisfação, e isso é diferente para cada um, prejudicando. E hoje, aquilo que se fala muito, né, e que não é exceção, acaba sendo quase que sempre regra, muitos casos de esgotamento e burnout. E pelo simples fato da gente não poder ser vulnerável, de novo, a gente não se conhecer, a gente não trabalhar fortaleza, a gente não trabalhar sentimento e não escutar. Então pensem nisso, né? Lembrem das questões estratégicas e que isso, a comunicação estratégica é diferente da informação, né? Se você explica, se você sabe, mas você não sabe explicar, você não sabe. Se o seu time sabe, mas não sabe explicar para outras pessoas do time, as pessoas não sabem. Encorajem. Coloque os pontos obscuros na mesa.
Abra suas preocupações de forma genuína. Se mostre vulnerável. Né? Vivi isso. Monsanto comprada pela Bayer. Meu time no dia seguinte, o que vai acontecer com a gente? Não sei. Não sei. O que a gente pode fazer? Estar preparados. O que significa estar preparado? Para mim é atualizar o LinkedIn? Vá lá, atualize o seu LinkedIn. Mas faça isso em 1 hora. O resto, volte a se conectar com o que você tem que entregar aqui. Volte a se identificar e fazer aquilo que você precisa performar. Não perca o foco naquilo que é claro, aquilo que você sabe que você tem que fazer. Leve em prioridades claras. Quem tem 10, 15, 20 prioridades, não tem prioridades, gente. Prioridades são 2, 3, que muito 4, né? Às vezes ir devagar para ser rápido. Grandes organizações, grandes empresas, diferentes startups, a gente ouve muito isso, isso aqui é um transatlântico. É muito difícil mudar. Startup é bom porque muda rápido. De novo, pode ser que sim, pode ser que não. Se o rápido for para melhor e mais competitivo para a startup, ótimo. Senão ela quebra. Senão o sonho acaba. É sempre quase que um all-in todos os dias. Para o transatlântico é mais difícil movimentar. Por quê? Porque eu quero assumir menos riscos, já tenho uma estrutura, é mais complicado, mas também na hora que movimenta, isso impacta de uma forma muito maior. Como fazer? Como colocar as pessoas, em que velocidade, que nível de maturidade está a minha equipe, as pessoas que estão à minha volta, como que eu entendo e faço com que isso aconteça, né? Como que eu garanto de novo? Atitude, aquilo que eu prego, aquilo que eu falo, é aquilo que eu faço, aquilo que está na parede é aquilo que eu executo, né? De novo, estratégia diferente de informar. Respeitem a cultura de alta performance e execução, sem meritocracia, sem diferenciação, sem métricas que coloquem as pessoas, né? E aí o jeito Google de pensar o desenvolvimento. O Google diz que, né, pela curva de Maslow, acho que vocês já devem ter visto, que normalmente 25% da empresa está em baixa performance, 50% da empresa está em média performance e os outros 25% estão em alta performance. O Google mostra que isso, né, existe essa curva, mas que existe sempre 5% que estão fazendo quase que 100% a mais do que os outros 25%, que estão potencializando, que estão fazendo bem. Você tem 5% que estão muito fora da curva e você também, dentro dos 25% que não performam, você tem 5% que são realmente danosos para a empresa. Quem são? Aonde estão? Como que eu diferencio? Se eu tenho que fazer um processo de mérito e dou uma média para todo mundo, não tenho mérito. Se quem precisa, se força mais, faz mais, isso não significa abrir mão de qualidade de vida e trabalho, não significa, né, se doar de mais horas e não ser mais eficiente, se isso não tem uma diferenciação para quem executa os valores na essência, não só fala, mas prega e faz, quem trabalha dentro daqueles seus propósitos, aquilo que você quer, com excelência operacional, tem que ter uma diferenciação. Sem isso, você coloca todo mundo na igualdade e aí você acaba morrendo pela metade, né? E um ponto importante, que planos são apenas boas intenções, a não ser que imediatamente você converta isso em execução, em trabalho, em dia a dia.